assentado no alto, acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos. Ouve, Senhor. Inclina os seus olhos e vê. Aleluia, Deus. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, aos quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra. Até aqui, até o 16. Amém? Pode se sentar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui numa campanha onde nós vamos escrever uma carta para Deus. É interessante que escrever uma carta para Deus, muitas das vezes, a gente acha que simplesmente é catar um pedaço de papel, uma caneta na mão e começar a escrever e anotar os seus pedidos e pedir e simplesmente pedir, e Deus tem que ouvir. Deus é obrigado a ouvir. Deus é obrigado. Muitas vezes tem pessoas que pensam que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós queremos. É igual eu sempre prego e sempre digo: se Deus não fizer, eu saio da igreja. Se Deus não fizer, eu não volto mais à igreja. Se Deus não fizer, eu não vou dar glória a Deus, eu não vou dar aleluia. Se Deus não fizer, é porque Deus não é Deus da minha vida. Quando nós olhamos no livro de 2 Reis, nós estamos deparando com uma história. Toda vez que o povo de Deus, toda vez que o pastor Clodoaldo, que o povo de Deus e o povo de Israel, ele se desviava dos caminhos de Deus, Deus deixava que algo acontecia na vida deles. Às vezes eles eram cativos, eles eram aprisionados, porque essa história, ela se repete, irmãos. Sabe por que a Bíblia muitas vezes é repetitiva em alguns fatos? Você sabe por que no Novo Testamento existe Mateus, Marcos, Lucas e João, e muitas coisas que acontecem no livro de Mateus se repetem no livro de Marcos, se repetem no livro de Lucas e algumas talvez até no livro de João? Sabe por que Deus muitas vezes repete? Porque muitas vezes nós ouvimos e muitas vezes nós teimamos, e muitas vezes nós não obedecemos, e muitas vezes nós deixamos de fazer conforme Ele quer. Isso para mim e para você, não é só para você. E toda vez que Israel, veja bem, em toda a Bíblia que você lê, em todos os capítulos, em todos os livros, quando você veja que Israel estava passando por uma dificuldade, seja ela espiritual, seja ela nacional, ou seja ela, vamos dizer assim, questão de guerras, onde diz que eles estavam presos, onde diz que Deus permitiu que eles foram levados cativos. Em todas as histórias que você ouvir isso, em todos os lugares que você escutar isso, se você ler no contexto, Israel estava afastado dos caminhos de Deus. Aleluia! Você não veja em nenhum contexto da Bíblia, e eu te defronto nesta noite, eu venho aqui te dizer para você, vamos dizer assim, eu quero que você me mostre, se eu estiver errado, alguma passagem da Bíblia aonde Israel estava na presença de Deus, orando, aonde Israel estava reconhecendo que Deus era Deus, aonde Israel estava reconhecendo que o Senhor era o único Deus, e não adorava outro senão somente Ele, que é o único, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de tudo que Ele pode, de tudo, porque você e eu somos criados por Deus. Eu te desafio você a mostrar para mim que em alguma dessas partes, quando Israel estava bem espiritualmente, estava servindo a Deus como Deus queria, se as coisas aconteciam errado para Israel. Você pode pegar na Bíblia que tinha guerra, sim, mas a Bíblia dizia que Israel vencia, o povo de Deus vencia. Você pode pegar na Bíblia algumas situações
está escrito, mas aconteceu tal coisa, que com Israel, mas naquele tempo estava num tempo de adoração, num tempo bom. Sim, pode ter acontecido com algumas pessoas em destaque que estavam fora da presença de Deus. Mas quando você pega a nação, quando você pega Israel como nação, você tem que entender que está pegando Israel como um todo, está pegando a igreja como um todo, está pegando o povo de Deus no geral. Deus não está falando apenas para um grupo, Deus não está falando apenas para uma tribo, ou de Judá, ou que seja de Manassés, ou que seja uma tribo diferenciada que está em pecado, assim como aconteceu com a capa de Acã. Mas Deus, quando fala com a nação, Ele está falando com um todo. Aleluia! Porque quando nós olhamos a bela e linda capa babilônica, nós notamos que ali uma família padeceu por causa de Acã. Todos morreram por causa de um homem. Mas a Bíblia nos relata também que Israel sofreu por causa desse homem. Perdeu uma batalha, a batalha que todos conhecem, Ai. Mas ali Deus estava falando, lança sorte. Não são todos que estão no pecado. O pecado está sobre um. E esse um tem que ser tirado fora do arraial. Então você veja que Deus ali estava falando com a nação para que um estava no erro. Mas quando nós olhamos esse texto aqui, nós vemos que Judá, ali pela divisão de norte e sul, eu sempre vou falar, vou ser bem sincero, pastor Valentim, esse negócio de norte e sul sempre confundiu minha cabeça, sempre complicou, porque Judá, reino do norte, Israel, reino do sul, às vezes tem pregador que fala que um é sul, o outro é norte. A questão é que na Bíblia está escrito dois reinos, ali um reino, os dois sendo de Deus, mas dividido. Tinha o rei de Israel e o rei de Judá. A Bíblia nos relata que Senaqueribe já tinha feito prisão e já tinha levado os cativos de Jerusalém. Quer dizer, os irmãos, nossos irmãos, aqueles a qual era chamado de povo de Deus. E a Bíblia também nos relata que ele, de uma certa forma, já tinha também invadido Judá. Não Judá cidade específico, mas já tinha tomado algumas cidades e já tinha avançado fronteiras. E a Bíblia também nos relata que este homem tinha vencido muitas guerras. A Bíblia nos mostra que esse homem, quando ele vai mandar a carta para Ezequias, que é onde eu quero daqui a pouco chegar, ele usa um termo e ele fala ali, daqui a pouco nós vamos estar falando isso, a respeito dos reis que ele venceu, a respeito das batalhas que ele tinha vencido. A questão é que nessa noite eu e você temos que entender uma coisa: sendo Ezequias, ou sendo Senaqueribe, nós temos que glorificar a Deus, porque aquele que não dá glória para Deus, ele pega a sua glória diante dos homens. Aleluia! Ele pega a sua glória diante dos homens. A Bíblia diz que este rei, um rei pagão, um rei sem visão, um rei soberbo, um rei arrogante, um rei ao qual ele estava cheio de si. A Bíblia nos mostra que Ezequias não, o rei de Judá era um rei humilde, era um rei fiel a Deus, era um rei que estava com o coração dele ligado ao Senhor, era um rei que tinha o desejo de fazer a vontade de Deus. E a Bíblia nos mostra que Ezequias derruba os altares de Baal, tudo coisa que Deus não se agradava. Ezequias, ele arrebenta e quebra a serpente que Moisés tinha levantado no deserto, porque aquela serpente representava um sinal para levar o povo à adoração. O problema é que muitas vezes o povo é levado a adorar aquele objeto a quem ele usa para a adoração a Deus. Você não entendeu, eu vou repetir de novo. Quando o povo olhava para o deserto e visse aquela cola de ouro, de bronze, era um sinal que quando eles eram mordidos, picados, eles olhavam para aquele altar, para
aquela serpente levantada no deserto e eles ficavam curados do veneno na hora. Por quê? Aquele era um sinal que era para mostrar que Deus tinha perdoado ele daquele pecado. Aquele era um sinal para mostrar que assim como foi levantada a serpente no deserto, Jesus Cristo também seria levantado para pagar o preço do nosso pecado. Assim como aquela serpente salvava eles da morte no deserto, Jesus salva eu e você longe desse mundo perigoso, tenebroso. Mas eles começaram a olhar para aquilo depois de um certo tempo, de uma certa época, e começaram a adorar aquela cobra também. Mas aquilo não era instrumento de adoração. Aquilo era um instrumento para simbolizar a adoração que nós temos que ter a Deus. Aleluia, Deus. Não para ser adorado como tal. Glória a Deus. Mas eles começaram a adorar aquela serpente também. Está vendo por que muitas pessoas pagam o preço? Reinos pagam o preço. Pessoas pagam o preço. Pessoas passam por dificuldades. Porque transformam muitas vezes símbolos que são para levar você à adoração, mas você começa a adorar aquilo que não é para ser adorado. Meu Deus, aleluia! E aí, Ezequias destrói essa serpente, destrói também a serpente que foi levantada por Moisés no deserto. E a Bíblia diz que o seu coração era reto diante do Senhor. Ezequias era fiel a Deus. E aí nós vemos então, já desde já, nós começamos a entender uma questão, que há diferença de como você escreve, de para quem você escreve, de que maneira você escreve e como você vai pedir hoje algo para Deus. Nós olhamos para uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. Veja bem, como é que um homem que conhece a Deus, ele pode escrever uma carta dizendo a seguinte coisa: venci guerras e destruí os deuses de outros países. Porventura, esse Deus aí vai conseguir guardar vocês, resistir, concluindo, abençoar vocês ou livrar vocês das minhas mãos? Para começo de conversa, pastores, eu vejo que é um homem que não tinha entendimento nenhum, não conhecia Deus, nem poderia, ele não era do povo de Deus. Mas às vezes, não sendo do povo de Deus, tem pessoas que têm conhecimento de Deus. Às vezes não sendo da mesma família de Israel, mas tem pessoas em Pirajuí que conhecem o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Aleluia! A questão é, a Bíblia diz do que você e eu erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A soberba muitas vezes deixa com que a pessoa não conheça a Deus. O homem ganhou guerra sim, o homem teve vitória sobre outros deuses sim, mas não era o Deus de Israel, não era o Deus criador dos céus e da terra. Às vezes nós temos que entender muitas vezes que as vitórias que ele teve, coisa que Senaqueribe não entendia, pastor Clodoaldo, que o próprio Deus vivo de Israel tinha dado as vitórias para ele contra os outros reis. Aleluia, Deus. Ele já nem reconhece isso, porque ele acha que ele é superior, ele acha que está acima de todos e acima de tudo. E ele comete um equívoco muito grande, ele comete uma afronta contra Deus. Se nós formos olhar os passos que Senaqueribe andou, se nós formos observar pela vida de Senaqueribe, nós vamos ver que Senaqueribe erra por não conhecer a Deus. Primeira coisa. Senaqueribe erra por não conhecer o poder de Deus. Segunda coisa. Senaqueribe erra por não conhecer a história de Deus. Terceira coisa. Senaqueribe, ele erra por não temer as mãos de Deus. Sucessivamente cometendo erros em cima de erros, que eu e você nesta noite nós temos que observar. Porque às vezes nós estamos no início de uma campanha, uma carta para Deus, mas nós temos que entender como nós vamos escrever essa carta, com que finalidade,
está o meu no seu coração para podermos escrever essa carta para Deus? Como está a nossa vida na presença de Deus? Aleluia, Deus. Nós somos sinceros com Deus nas palavras que nós vamos escrever na carta? Deus tremendo. As palavras saem do nosso coração, elas simplesmente saem dos nossos lábios. E a Bíblia diz que esse povo está com o meu nome, a boca dele está cheia de mim, mas o seu coração está bem longe de mim. Fala com os lábios, mas o seu coração não está aqui. Aleluia, aleluia. Você quer ver mais uma coisa? Será que Líbia erra? Será que Líbia erra por querer comparar a Deus com outros deuses? Nessa noite não tem comparação, irmão. Eita. Você está aqui servindo um Deus que é único e não tem outro para se comparar. Nessa noite você vai entender você tem que entender algo na sua vida. Você vai estar escrevendo uma carta com um pedido de algo que você está necessitando, e para isso você tem que saber o que vai pedir, porque a Bíblia diz que nós pedimos e às vezes pedimos errado, porque nós sabemos o que pedimos a Deus. Temos que orar o Espírito de Deus e pedir para Ele discernimento para nós escrevermos até para Deus. Porque quando você vai escrever para Deus, você está entrando na presença de Deus com linhas, com letras. É a mesma coisa que você fosse orar, mas você vai escrever uma carta para Deus. Deus já sabe a carta que você vai escrever antes que você escreva, mas Ele quer que você escreva. Quando você entra na presença de Deus para qualquer coisa, olhe para Ezequias. Entra com humildade. Eita Deus. Quando você entrar na presença de Deus para escrever algo ou falar algo com Deus, entra dizendo: eu conheço o Senhor. Aleluia, Deus. Oh, Eu te conheço, Senhor. Eu não sou nenhum estranho. Eu sei quem o Senhor é. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, mas querem escrever para Deus. Como é que eu vou escrever algo para quem eu não conheço? É, Jesus. E Deus sabe se eu conheço Ele ou não conheço, se você conhece Ele ou se você não conhece. O problema é que muitas vezes nós temos que entender que Deus, Ele olha para situações. Eu estava meditando essa mensagem, e uma coisa que Deus estava falando comigo, Ele falou assim, filho, tem pessoas que oram para o filho se converter. Tem pessoas que vão pedir nessa carta, nessa noite, para o marido se converter. Tem pessoas que vão pedir para filhos e filhas nessa noite, nessa carta, vir à igreja, começar a servir ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o meu povo não me conhece, porque quando eu começo a apertar e providenciar certas situações, eles não entendem que é a minha mão que está sendo, a minha mão que está tocando para que tudo fique no controle certo. Você começa a orar para o filho vir para a igreja, aí acontece um problema com ele, grave. Todo mundo fica desesperado. Cadê sua confiança no Senhor? Se o Senhor orou para Deus, ou você pensa que Deus vai usar os meios teus, Ele vai usar os meios dele. Você sabe como é que foi para mim me converter ao Senhor? Alguém orava e pedia para Deus para que eu me convertesse. Alguém orava e pedia. Eu tinha um tio, eu falo que tinha porque ele morreu com 99 anos e meio. Eu creio que aquele homem orou muitas vezes pela minha vida, pela vida do meu irmão. O meu pai na fé muitas vezes orou pela minha vida e pela vida do meu irmão. E para que eu esteja hoje aqui, alguma semente foi plantada, porque eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Para você estar aqui nessa noite, alguma semente foi plantada em algum lugar. Aleluia. Alguém pôs o joelho no chão pela tua vida e pela minha vida. Para você estar aqui hoje, para mim estar aqui hoje pregando, nós não sabemos. Mas alguém talvez que nem você imagina. Às vezes alguém que talvez você nem conheça, mas olhou para você um dia em tal lugar e disse assim: eu vou orar pelaquela pessoa se converter. Aleluia. Sente a glória de Deus nesse lugar. Aleluia.
você quer, viado. Aí, veja bem. As pessoas acham que, veja só, eu vou orar, vamos dizer aqui, pegar um nome de fantasia, eu vou orar pelo Pedrinho ou pelo Joãozinho. E as pessoas acham que quando entra em oração, Deus vai lá e toca no coração do Pedrinho e do Joãozinho, toca. Porque a sua oração, ela vai aonde você não pode ir. Glória a Deus. Mas quando você entra em oração, você pensa o quê? E eu? Isso aí é nós, irmãos. Eu vou orar pelo Pedrinho, pelo Joãozinho, Deus vai tocar no coração dele, ele vai largar da bebida, do cigarro, da maconha, da cocaína, da prostituição e vai para a igreja. Ei, irmão, não é assim não. Alguns casos pode até dizer que seja, pode até dizer que aconteceu dessa forma. Porque isso não tem uma regra. Falar assim, a regra é essa. Mas eu começo a meditar. E eu ouvia falar de Jesus, mas eu não queria vir à igreja. Meu coração estava fechado. Minha mente estava fechada. Meus olhos estavam cegos. Mas as coisas foram acontecendo à minha volta. E quando chegou num ponto da minha vida, não teve como escapar mais. Porque as coisas vão se apertando. Aleluia. Se você colocar uma pessoa na presença de Deus, seja seu marido, seja seu filho, as coisas vão começar a apertar para o lado dele. E quando você vê que começar a apertar, não põe a tua mão, porque Deus está trabalhando para trazer ele para dentro dessa casa. Aleluia! Porque você quer que ele venha suave, leve e solto, mas às vezes não é assim. Você está pedindo para Deus, faz ele, mas os meios, Deus não está te contando como vai fazer. Você está pedindo para trazer ele para a tua casa, traz ela, traz ele, mas o que vai acontecer com ele só Deus que sabe. Só Deus que sabe, aleluia. Os caminhos que ele vai passar, só Deus que sabe. Os caminhos que ela vai passar, só Deus que sabe. O que vai acontecer com ele ou com ela. Pastor, mas eu não aguento se acontecer alguma coisa grave. Então para de orar. Porque quem resolve isso é Deus, não é você. Deus complica para depois descomplicar. Na verdade, vou até retificar. Deus não complica nada. Deus faz certo para trazer do jeito dele. Ou seja, pelo anzol, ou seja, pelas mãos. Tanto faz. Porque muitas pessoas vêm pelo amor, mas a maioria vem tudo pela dor. Muitos vêm com facilidade, mas a maioria vem com dificuldade. Muitos vêm sem nenhum problema, sem nada, mas muitos vêm porque ficou doente. Outros vêm porque ficou sem dinheiro. Outros vêm porque o casamento está acabando e está na beira do abismo. Outros vêm porque a coisa estreitou. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus não está preocupado da maneira, mas Ele faz, Ele traz. Você e eu nos preocupamos da maneira que Ele vai fazer, mas Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele faz da forma que quer. Só que Ele vai trazer. A Bíblia diz que Senaqueribe, ele afronta o Senhor. E ele escreve uma carta dizendo: ei, Israel, Judá. Ele fala assim para o povo de Judá: não se engane com esse rei de vocês. Não se engane com Ezequias. Ezequias está com a conversa fiada. Eu vou matar todo mundo, vou acabar com todo mundo. Não vai ter Deus e nem Ezequias para livrar vocês das minhas mãos. Sabe por quê? O diácono João estava em casa de tarde e eu estava dizendo para ele, a hora que
que eu estava meditando. O inimigo, ele tenta parar você e a sua fé. O inimigo tenta desestabilizar você. O inimigo tenta tirar você do foco. O que aconteceu com Pedro? Pastor, mas lá foi os ventos e as ondas. Foi então, mas aquele vento, aquelas ondas foi enviado por quem? Jesus. Foi Deus que enviou aqueles ventos? Não. A Bíblia diz que Jesus sobe no barco e repreende o vento e as ondas. Se Jesus repreendeu, é porque as ondas foi enviado pelo diabo. Aleluia. Jesus falou: cessa. Ou que não seja enviado pelo diabo. Vamos mudar a conversa aqui agora para nós entrarmos no foco mais a fundo. Quando os ventos estão à nossa volta, a tempestade e as ondas, elas servem para quê? Para tirar seu foco. Tudo que tira seu foco, tudo que tira sua visão é coisa ruim. Não serve. É verdade. Eu vou para o culto hoje, alguém fala: não vai não, está tirando seu foco. Mas a pessoa não serve, às vezes o inimigo está usando a boca dele. Jesus. O seu propósito é com Deus, não é com homem nem com mulher, irmão. Se você está nessa noite aqui para pedir, escrever uma carta para Deus, seja como Ezequias. Seu propósito é com Deus, não é com homem, não é com mulher. Porque Ezequias sobe à casa do Senhor e faz uma oração e ele pede 4 coisas. Olha aí, é forte, hein? É Jesus. Primeira coisa, Ezequias diz: Senhor. Ele foi lá, adorou, veja bem, o homem entrou com humildade, não é chegar na ponta de rei não. Chegou lá, adorou, falou: Senhor, talvez eu vou implementar aqui, conjecturar com as minhas palavras. Ele diz: ó, vou ler uma carta aqui para o senhor. Mandaram uma carta aqui para mim, eu vou ler ela para o senhor. Que a Bíblia diz que ele a reenviou ao Senhor, que ele leu ao Senhor. Mas aí ele fala primeiro assim, fala: Senhor, só que eu quero fazer uma oração. Com respeito, eu quero orar. Ele diz assim: inclina os teus ouvidos e ouve. Inclina os teus olhos e vê. Nesse ponto da oração, Ezequias está chamando a atenção de Deus. Não chamando a atenção, repreendendo a Deus, mas está dizendo para Deus: Senhor, olha para mim, ouve o que eu vou dizer. Está chamando a atenção de Deus. Tipo assim: Senhor, eu sei que o Senhor não dorme, eu sei que o Senhor não tosqueneja, porque a Bíblia diz no Salmo que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Tosquenejar é dar aquele fechado de olho e abrir. Então quer dizer, Deus não tosqueneja, está sempre alerta e acordado. Mas ele fala: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve, e olha com os teus olhos e vê. Então ele está dizendo: Senhor, olha essa situação para mim. Olha eu aqui, olha como está essa situação na minha vida. Porque o que acontece, irmão? Quando algum problema acontece na tua vida, a solução não é em primeiro lugar a faca, não é em primeiro lugar o pedaço de madeira, não é em primeiro lugar um pedaço de pedra, não é em primeiro lugar um revólver. A primeira coisa que você tem que buscar é a Deus. É verdade. Quando algo te assola, algo te afronta, muitas vezes nós erramos por causa disso. Porque nós queremos pegar primeiro naquilo que Deus não quer que nós pegamos. Mas o primeiro passo é o quê? Eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade, a coisa estreitou na minha casa, o casamento não vai bem, ou a vida financeira está muito ruim, ou a vida espiritual, ou o médico disse que eu estou doente. Então eu vou para onde? Eu vou: Senhor, ouve a minha oração. Eu vou começar a ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Ouve a minha, olha para mim, porque eu quero participar daqui para frente, eu quero estar mais perto de ti, eu quero conversar mais no particular com o Senhor. Aleluia.